Olá, doutora Vera, obrigadíssimo por ter aceito o meu convite e por estar aqui um bocadinho comigo nesta conversa. Em primeiro lugar, eu acho que vou começar por pedir que se apresente um bocadinho, porque as pessoas que nos vão ver, muitos provavelmente ainda não conhecem a doutora Vera, e gostava que se pudesse falar um bocadinho de si, do seu percurso e falar o que acha importante para poder partilhar. Olá Mafalda, boa tarde, obrigada por este bocadinho para estar aqui a trazer este assunto que acho tão importante nos dias de hoje e que cada vez mais tem procura, sobre apresentar-me. As pessoas estão habituadas a uma Vera numa visão mais formal do que aquela que eu pretendo deixar aqui hoje na nossa conversa. Ora, eu chamo-me Vera, sou psicóloga clínica há quase 16 anos. E todo o trabalho que eu faço desde o início tem sido um trabalho muito complementar de várias áreas que eu tenho vindo a aprender e que tenho vindo a experienciar na minha vida como úteis para a minha saúde mental, para o meu bem-estar, para o meu equilíbrio. Mesmo o meu próprio nome neste momento, como eu partilhei no Instagram, tu deves ter percebido, hoje em dia o meu nome formal parece que já não faz muito sentido para mim, por isso eu mudei, deixei de ser a Ferreira e passei a ser a Flor de Luz, que me faz muito mais sentido. É incrível o feedback que eu recebi das pessoas que me conhecem, as pessoas mais próximas, a dizer que faz muito mais sentido de facto aquele nome pelo qual já há muito tempo que eu adoto, mas que para o mundo ainda não tinha tido a coragem de trazer. Então este ano tive a coragem de trazer assuntos sensíveis, tive a coragem de trazer assuntos importantes e que me fazem todo o sentido, não para desconstruir nada na psicologia, mas para encontrar aqui um ponto de equilíbrio, porque acho que é perfeitamente possível e acho que o ser humano é muito mais do que aquilo pelo qual tem sido visto, pelo qual tem sido cuidado, pelo qual tem sido atendido. E é nesse sentido que eu gosto de ver, ajudar, potenciar o crescimento do ser humano de uma forma abrangente, de uma forma integral, não é? Daí o nome que surgiu agora na consulta que eu faço, que é uma consulta de psicologia integral, porque de facto faz muito sentido para mim. As pessoas que fazem consulta comigo estão habituadas a isso, eu nunca fiz uma psicologia pura, eu vou buscar um bocadinho a tudo aquilo que eu aprendi de várias áreas, que são a naturopatia, a astrologia, o reiki, a hipnoterapia, o contacto com hipnoses, mas não só desta vida, a imagem intemporal do ser humano que contempla que nós somos energia num corpo e não um corpo com energia. Então esta nossa forma, este nosso estar aqui agora é temporário, porque há em nós algo que é intemporal, que não acaba, que não finda. E para mim sempre me fez muita confusão ver o ser humano nesta linha de começa e acaba. Para quê? Sempre me fez muita confusão. Para quê que a gente nasce, cresce, vive, trabalha, reproduz-se e morre? Para quê? Qual é a lógica evolutiva disto? Qual é o ponto de vista construtivo disto enquanto ser humano? Para que esta experiência? Então, todos esses questionamentos fizeram-me procurar, fizeram-me experienciar, fizeram-me encontrar uma série de áreas que fazem muito sentido ao meu coração e que eu trago para os meus pacientes. Ok, fantástico. Novidades, acho que lá está, acho que não é muito comum tanta informação, e o que é muito bom. Então, acredito que tem-se falado muito da espiritualidade e eu gostava que a doutora Vera me explicasse, a mim e a todos, o que é a espiritualidade. Ok, olha, a espiritualidade, é preciso não confundir aqui, eu acho que as pessoas confundem muito a espiritualidade com a religião. E aqui eu sou um bocadinho rigorosa porque eu não sou católica nem praticante de nenhuma religião. E isto é logo um esclarecimento que eu gosto de dar logo no início. Porquê? Porque eu sou
portuguesa e venho de uma família católica, como acho que se calhar 80% ou mais de 80% da população portuguesa. Eu venho de uma família católica, eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, porque os meus pais assim o entenderam, mas até determinada altura na minha vida, a lógica, as leis, as regras e toda a informação da Igreja Católica nunca encaixou muito bem em mim. Portanto, eu nunca me senti católica. Se tu me perguntares assim, mas acreditas em Deus? Eu acredito. Eu acredito que há algo maior do que nós. Tu podes lhe chamar Deus, podes lhe chamar vida, podes lhe chamar universo, podes lhe chamar cosmos, podes lhe chamar o que tu quiseres. Eu acredito que há uma energia superior a nós e que dá um entendimento, dá uma forma, dá uma lógica a esta nossa existência no planeta. Isso eu acredito. Na primeira fase da minha vida, quando eu tinha apenas contacto com a religião, eu fui muito, muito, muito cética. Eu era o tipo de pessoa que era absolutamente racional. Absolutamente. Sempre que alguém me trazia algum assunto que não encaixava dentro da minha cabeça, eu rejeitava logo. Porque eu associava à religião, eu associava aos limites, às regras, ao podes isto, não podes aquilo, que nunca fez sentido em mim. A espiritualidade, ela permite-nos de facto um contacto com algo maior, sem regras, sem limites, sem um Deus castigador, sem teres que seguir uma série de normas sociais, sem teres que seguir uma série de parâmetros limitadores. A espiritualidade é o contacto de ti contigo no geral, a tua dimensão física, que é o teu corpo, a tua dimensão emocional, que são as tuas emoções, a tua dimensão intelectual, que são os nossos pensamentos, e na tua dimensão espiritual, que é a tua alma. E esta dimensão espiritual que a espiritualidade traz, esta encaixa em mim, esta encaixa nos meus valores, encaixa na minha forma confortável de estar na vida, porque encaixa nesta visão intemporal em que eu gosto de colocar o ser humano e que nos ajuda a ter uma imagem muito mais abrangente de tudo. Então, respondendo à tua pergunta, o que é a espiritualidade? Ela é a nossa ligação por inteiro, a nossa ligação abrangente a todas as nossas dimensões e a tudo aquilo que há de visível e invisível, para quem acredita que existe, como é o meu caso. Ok. E como é que essa espiritualidade, ou melhor, nem é como, é se faz sentido, essa espiritualidade pode ter impacto na nossa saúde, tanto física, como na questão, enquanto nós psicólogos faz sentido esta questão, a nível de influência, a nível mental. Existe aqui alguma ligação? Existe, é muito engraçado, porque eu vou responder-te a essa pergunta com duas coisas. A primeira é que há uns dias atrás fiz uma live com a doutora Flávia Miranda, em que falamos sobre ansiedade. Esta live foi no Instagram e eu quis fazer esta live precisamente por essa pergunta que tu me estás a colocar agora, que é: onde é que a espiritualidade encaixa na psicologia? Então é muito engraçado que as pessoas que estavam a assistir foram percebendo que não há assim tanta diferença entre a espiritualidade e a psicologia. As duas assentam nas mesmas bases, nos mesmos moldes. A única diferença é que a espiritualidade inclui mais uma dimensão, que é a dimensão espiritual. Agora, em todas as outras, a ligação é muito fácil. Espiritualidade e psicologia ligam muito bem. E então, foi muito interessante essa conversa, porque eu ia perguntando à doutora Flávia o que é que ela achava e como é que a psicologia explica isto. Eu coloquei-me numa posição como se eu não fosse psicóloga. Eu coloquei-me numa posição em que eu só falo de espiritualidade e eu só falo sobre como a espiritualidade lida com isto, com aquilo e com aquilo outro. E tu falas como a psicologia lida com isto. Então foi muito interessante que os pontos de ligação são tantos
Conseguiram fazer um matching entre as duas coisas. Total. O matching foi total. Depois, também para responder a essa tua pergunta, dizer-te que aqui da minha experiência pessoal é muito interessante, porque eu tive o primeiro contacto com a espiritualidade em 2005. Absolutamente cética, como te digo. Houve uma pessoa conhecida que me falou sobre a possibilidade de estar presente num determinado workshop e eu rejeitei à partida, mas depois acabei por aderir e acabei por perceber que aquilo fazia algum sentido para mim. Isto foi em 2005. E em 2006 eu terminei os meus estudos na psicologia. Portanto, quando eu termino os meus estudos na psicologia, quando eu entro no mercado de trabalho, eu já entro nesta dualidade. Eu já entro como psicóloga, e quando comecei o meu trabalho tive muita dificuldade em conjugar as duas áreas, porque tinha muito medo da reação das pessoas, tinha muito medo da rejeição das pessoas, tinha muito medo do que as outras pessoas iam achar, do que eu dizia, do que eu pensava, do que eu acreditava. E é muito giro que quando eu comecei, acabei por deixar um bocadinho de parte aqui a questão da espiritualidade e tentar focar-me só na psicologia, mas não funcionava. Sabes? Eu não estava a ser honesta comigo. E então há uma altura em que eu começo a sentir muito desconfortável no trabalho da psicologia, puro e duro, só psicologia. E comecei a levantar a questão de começar a ser mais genuína no trabalho que eu fazia com as pessoas, começar a fazer as perguntas que eu realmente queria fazer às pessoas. E foi muito interessante porque mais de 90%, não te posso dizer que foram todas as pessoas, porque há pessoas que não querem ouvir falar de espiritualidade e nós temos que respeitar, mas mais de 90% das pessoas a quem eu fui tendo gradualmente esta abertura, o resultado foi uma adesão incrível. Incrível. Pessoas que me diziam que ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu nunca falo sobre esses assuntos com ninguém porque tenho vergonha. E sabes, Mafalda, ainda hoje, passaram quase 16 anos, né? Este ano faz 16 anos que eu terminei a minha licenciatura, e ainda hoje eu encontro tanto essa vergonha nas pessoas. Essa vergonha. Mas sinto que a vergonha é pela questão de falar de espiritualidade, pelo receio da opinião dos outros? Eu acho que é basicamente o receio da rejeição social. Porque a sociedade ainda não consegue fazer esta distinção entre o que é a espiritualidade e o que é a religião. Isto estávamos a falar há bocadinho. Então as pessoas misturam tudo e acham que isto é só umas tretas. E que se é umas tretas não vale a pena perder tempo com. Mas cada vez mais as pessoas começam a sentir diferente, só que não conseguem assumir. Não conseguem levar isto para os seus encontros sociais, para as suas famílias, para os seus relacionamentos, para os seus trabalhos. As pessoas não conseguem. Eu tive pacientes que chegaram a pedir o meu total sigilo face às nossas consultas, mas sigilo no ponto de ninguém imaginar que aquela pessoa tinha consultas comigo. Eu cheguei a ter pessoas que me diziam: eu só quero fazer consultas consigo porque só a Vera me entende, mas ninguém pode saber. Eu cheguei a ter situações em consulta de ter mulheres que os próprios maridos não podiam imaginar. Os próprios filhos não podiam imaginar. Portanto, tu imagina como o medo da rejeição social, familiar é tão grande. E eu entendo esse medo, sabes, porque eu também já tive esse medo. Eu tive medo de que me rejeitassem na sociedade, na profissão, na minha família. E porquê é que nós temos esse medo? Porque um dia alguém já rejeitou, não é? Um dia alguém já fez isso, um dia alguém já nos trouxe desconforto. Nós tentarmos falar um bocadinho sobre o que nos vai no coração. Eu acho que isso acontece cada vez menos no mundo. Eu, pessoalmente, já consegui, como diz uma pessoa que eu gosto muito, já consegui sair do armário,
já consigo ver a luz do dia, já consigo não viver dentro do armário, já consigo ter esta conversa contigo que vai para o mundo, Sim. já consigo assumir isto e quem vem ter consulta comigo já sabe do que é que vamos falar, eu já consigo sentir esta liberdade de ser quem sou. Mas não foi fácil, não foi uma coisa que fiz de um dia para o outro, não foi. Foi um processo interno longo, profundo, doloroso, e que foi preciso muito tempo. Foi preciso muito tempo para chegar ao ponto em que eu estou hoje. E eu conheço muitas pessoas com processos semelhantes aos meus, mas ainda há muita necessidade de falar sobre isto. Eu sinto muita necessidade de trazer este assunto, de explicar às pessoas que elas têm esse direito, que quando se aceitarem tudo fica mais fácil. Sabes aquela história de quando tu vais para lá eu já venho para cá? Sim. É um bocado isso, de vir para cá para dizer às pessoas que estão a ir para lá que o que elas vão encontrar vale a pena. Então, esse é o que eu sinto neste momento, esse é o trabalho que eu estou a fazer neste momento. Vir dizer às pessoas que estão a fazer este caminho que vale a pena continuar, que não voltem para trás. Okay. A pergunta que eu vou colocar agora, se calhar, penso que depois das suas palavras, acredito que me vá confirmar. Então, a doutora Vera acredita que a espiritualidade pode ajudar a contribuir para uma qualidade de vida muito melhor. Sim, acredito, vivo isso na minha vida, já experienciei isso, até pelo facto de que quando nós conseguimos aceitar e assumir todas as dimensões que nos compõem, invariavelmente nós ficamos com uma sensação de liberdade e de plenitude. Não falta nada, não falta nenhum pedaço. Nós não temos que renegar nenhuma parte nossa, não temos que esquecer aquilo que nos compõe só para agradar aos outros. Estava-te a dizer há bocadinho e vou repetir porque acho que é muito importante. Não é fácil. Não é fácil. A nossa sociedade, a nossa cultura, e nós somos portuguesas, nós vivemos num país que é mais de 80% católico, as pessoas estão habituadas a ouvir falar em Deus, a ouvir falar em algo superior, mas ainda assim a conotação que é dada é inferior, é medíocre, é insuficiente. A doutora Vera, então... desculpa, a doutora Vera, quando estava a dizer isso, eu estava-me a lembrar de um exemplo que não é bom exemplo, mas ao mesmo tempo é em relação, por exemplo, quando surgiu muito o coaching, o coach, que era, e ainda acontece, eu também quero acreditar que aconteça menos, mas ainda acontece muitas pessoas preferirem ir a um psicólogo que tenha a formação em em coaching para poder dizer que não, eu não estou em psicologia, eu tenho umas sessões de coaching, porque existe ainda aqui este estigma. E em relação à religião é interessante, por isso, pelo que a doutora Vera está a dizer, que a grande maioria das pessoas realmente são pessoas religiosas, porque somos um povo religioso, sim, a maior parte das pessoas, lá está, muitos católicos, temos Fátima, sempre cheio, mas a doutora Vera acredita que isto está a melhorar? Acredita que está a existir mais aceitação, mais adesão? Cada vez mais, cada vez mais. Eu vejo no meu dia-a-dia, no contacto que vou tendo com as pessoas, nas conversas que vou tendo com as pessoas, eu sinto cada vez mais adesão por parte das pessoas. Eu vou-te explicar porque é que eu acho que está a melhorar. Porque eu acho que a nível mundial, todos nós estamos a passar um bocadinho de uma determinada forma de estar na vida para uma outra diferente. Vou explicar isto um bocadinho melhor, que é, nós estamos habituados a viver em competição. Todos nós. Várias áreas da ciência que sempre estão a competir entre si. Nós temos no nosso caso, por exemplo, a competição que sempre existiu entre a psiquiatria e a psicologia. Uma relação sempre ali um bocadinho rude, não é? O ser humano está habituado a viver em competição. Nós crescemos habituados a viver em competição. Eu vejo pelos meus 3 filhos. Um sempre quer o que é do outro. Então é quase como se estivesse na gênese humana nós estarmos o tempo todo a competir com algo ou com alguém. Nós queremos sempre ser melhor. E o facto de querermos sempre ser melhor faz com que a espiritualidade, que tem vindo a ser uma área que uma minoria tem adotado, não é? Eu encaixo-me nesta minoria, por ser uma minoria tem sido considerada inferior.
E como tem sido considerada inferior, aqueles que encaixam a maioria acabam por se sentir um bocadinho donos e senhores da razão. A razão que a maioria lhes dá, sabes, o efeito de grupo. Eu estou neste grupo onde há mais pessoas, e se há aqui mais pessoas é porque nós é que temos a razão. Sim. E é daí que vem o medo de tantas pessoas na questão da rejeição social. Somos poucos a lutar contra muitos, gera desconforto, gera ansiedade, gera medo, é claro que gera. Agora, cada vez mais eu vejo que as pessoas ganham uma compreensão mais abrangente de que viver em competição não nos leva a lado nenhum. Viver em competição não é evolutivo em absolutamente nada, não é construtivo em absolutamente nada. E prova disso, tu tens o estado cada vez mais degradado da nossa sociedade. Sim. Em cada vez a necessitar de mais mudança, de mais compreensão, de mais colaboração em todas as áreas. Então eu acho que o ser humano, a nível geral, não só no nosso país, mas a nível geral, está a passar de um padrão de competição para um padrão de colaboração. E então, nesta fase de transição, nós vemos, sim, muitas pessoas a perceber que as áreas, várias áreas entre si, podem colaborar no sentido de trazer um maior ganho ao ser humano, ao indivíduo. Tá? Agora, isto é um processo, nós estamos a começar agora, ainda falta muito tempo, ainda muito tempo vai passar até que a espiritualidade consiga ser sentida, consiga ser vivida no mundo como válida, como interessante, como importante, como fundamental. Ok. Doutora Vera, falando, como falava há pouco, um bocadinho de que a espiritualidade é diferente da questão da religião, um bocadinho com base na sua experiência, tanto pessoal como profissional, como é que, não sei se a pergunta se poderia colocar desta forma, mas o que é que recomendaria ou o que é que sugeria a uma pessoa que fosse cética para se tornar mais espiritual? Olha, essa pergunta é muito interessante porque não há nada que nos conecte mais com a nossa espiritualidade do que experimentar senti-la. E assim foi comigo, não é? Eu era absolutamente cética até experimentar uma série de exercícios que fiz e que me mostraram que em mim havia mais coisas do que aquelas que eu conhecia, mais partes do que aquelas que eu considerava na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas emoções, principalmente nas minhas emoções. Então eu acho que o segredo passa por ensinar as pessoas a entrar em contacto com a sua energia. Nós temos a meditação que ajuda, temos o mindfulness, temos formas em consulta de mostrar à pessoa que as suas emoções podem vir de lugares, de sítios que elas não estão a considerar, podem vir de situações que elas não estão a considerar e que podem vir da sua energia, podem vir desta energia intemporal de que falávamos há bocadinho. Para que a pessoa possa experienciar isto, ela tem que se disponibilizar para experimentar. Eu acho que nesta fase em que nós estamos, nesta fase de mudança, a meditação é a forma mais fácil das pessoas conseguirem chegar até à sua própria energia. A meditação guiada, bem guiada, é que as pessoas têm uma oportunidade de encontrar esta sua dimensão, porque isto é possível a pessoa fazer uma meditação guiada em que consiga encontrar esta parte de si que nunca viu, que nunca sentiu, que nunca experienciou. É precisamente a pensar nisso que eu estou a tentar gravar algumas meditações guiadas para disponibilizar para as pessoas, para essas pessoas, porque é com essas pessoas que eu quero trabalhar neste momento. Eu quero neste momento trabalhar com as pessoas que nunca experimentaram, nunca fizeram, que não sabem muito bem como é que isto vai correr. É com esses que eu quero trabalhar. Ok, então essas práticas, isso que me estava a dizer, como mindfulness, a meditação guiada, isso pode ser, podemos chamar as ferramentas para conseguir fazer então uma conexão mais espiritual connosco próprio.
Ok. E muitas vezes acontece, lá está, a pessoa dizer que não consegue meditar, que se senta e que passado 2 segundos já está a pensar noutra coisa e que não consegue. Para essas pessoas que nos estão a ver e que já tentaram, porque acredito que muitas pessoas já tentaram, eu própria tinha imensa dificuldade, eu chegava a adormecer a fazer meditação. O que é que a doutora Vera pode dizer em relação a isso? Olha, continuar a tentar? No teu caso específico, continuar a tentar só por tentar às vezes não funciona, não é? Gera nas pessoas um cansaço, gera nas pessoas uma sensação de isto não vale a pena, não é? Frustração também. Não está a resultar. Exatamente. Então, no teu caso específico, aquilo que tu disseste é muito interessante, porque acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas tentam meditar, mas acabam por adormecer. E isto em espiritualidade tem um significado. E eu vou partilhar agora contigo. Diga. Então é assim, a pessoa que vai meditar e que acaba por adormecer, significa que de facto a ligação que ela tem com a sua própria energia é muito pouca. Porque a nossa energia nunca está cansada, não é? A nossa energia está sempre viva, está sempre disposta. Então a ligação que há entre a pessoa e a sua dimensão espiritual é muito pequena, é muito curta, é muito reduzida. Então chegar lá é preciso fazer um grande caminho. A pessoa não está familiarizada com a sua energia. E este longo caminho gera um cansaço. E este cansaço provoca sono. Okay? E muitas pessoas sentem como alcançar a sua energia como um caminho interminável que gera muito cansaço, e depois isto a misturar com o cansaço do dia a dia, com as pessoas tenderem a fazer meditação à noite, há uma série de variáveis que influenciam aqui, faz com que a pessoa acabe por adormecer. Então, para ti e para pessoas como tu, meditar não é à noite, tá? Ok, sim, sim. Preferencialmente da parte da manhã ou início da tarde, ou ao meio da tarde, desde que já não estejas muito cansada porque estás com uma variável extra de peso em cima de ti. E depois, o ideal é fazeres meditação guiada. Pessoas como tu, que têm tendência a deixar-se levar por esse cansaço, por essa desistência, né? Que acaba por ser uma desistência, não um desligamento, beneficiam muito com a meditação guiada. O que é a meditação guiada? É ter alguém que está a guiar a tua meditação, que está a orientar-te, não permitindo que tu acabes por adormecer, não é? Nós fazemos isso na terapia de regressão, ou terapia da liberdade, como se chamava no projeto Alexandra Solnado, onde eu cheguei a trabalhar durante 2 anos. Lá chamava-se uma coisa muito gira, que era a terapia da liberdade. E na terapia da liberdade nós fazemos, e sempre fizemos isso, que é orientar a pessoa, muitas vezes não permitindo que ela adormeça. Tá? Ajudar a pessoa neste processo, encurtar este processo de ligação com a sua energia, porque é uma coisa que eu garanto-te, porque eu vi isto acontecer tantas vezes. A partir do momento que tu conectas com a tua energia mais pessoal, mais interna, mais tua, aquilo que em espiritualidade nós chamamos, entre outras coisas, o nosso eu superior. A partir do momento que tu conectas com isso, eu garanto-te que tu não adormeces, eu garanto-te que tu não queres sair dali, porque é uma das experiências mais incríveis que nós podemos passar. E isso não é porque a Vera diz, não é porque este ou aquele experienciaram e disseram que é wow, não, é porque cada pessoa que vive essa experiência sente de uma forma incrível e nunca mais esquece. Isso eu garanto-te. Ok, doutora Vera. Bem, terminamos a nossa pequena entrevista. Em primeiro lugar, eu quero lhe agradecer. Isto para mim, e posso partilhar, é sair um bocadinho da minha zona de conforto, e foi realmente um privilégio poder ter esta conversa consigo, porque para além de eu também não ter muito conhecimento sobre isto, sobre a espiritualidade, foi possível, lá está, ter aqui novas informações e fazer uma coisa comigo que acho e espero realmente que tenha feito com as pessoas que vão ver a nossa entrevista, que é um bichinho de curiosidade, porque realmente fica aqui estas dúvidas, ok, então como é que isto funciona mesmo? Então vamos experimentar, e acho que é fantástico. Se eu senti isto, eu espero realmente que as outras pessoas que possam ver também tenham este sentimento. Quero-lhe agradecer em meu nome e em nome dos meus colegas todos da Learn to Be, porque vamos todos, eu fiz a entrevista, mas tenho a certeza que todos vão ver. Eu quero lhe agradecer por ter tempo para poder estar aqui um bocadinho comigo e mais uma vez obrigada.
Mafalda, e eu é que agradeço a forma tão leve, tão intuitiva, tão fácil como conduziste esta entrevista. Para mim foi importante, para mim é muito importante estar aqui a passar esta informação. Obrigada também tu por teres permitido que isto aconteça. Eu tenho a certeza absoluta que estas informações vão ser importantes para muitas pessoas e eu fiquei muito feliz por poder estar aqui a ter esta conversa contigo. Obrigada. Obrigada.